Então, boa tarde. Então, na última aula a gente viu mais alguns exemplos sobre indução. Hoje a gente vai começar a falar do nosso próximo paradigma, que se chama divisão e conquista, ou dividir para conquistar, ou em inglês é divide and conquer. E como basicamente quase todas as técnicas que a gente vai ver, a gente mais uma vez vai tentar resolver um problema a partir da resolução de um ou mais problemas menores. Mas a ideia de divisão e conquista, eu fiz uma figurinha, a gente falou meio rápido no outro dia, mas a ideia da divisão e conquista é, como o nome sugere, dividir o meu problema em pedaços, de alguma forma trabalhar nesses pedaços separadamente e depois juntar essas soluções desses pedaços para resolver um problema original, né? Então, a gente sempre vai ter 3 etapas, uma de dividir o problema em problemas menores, em geral 2 ou mais problemas menores. Depois a gente vai ter a parte de resolver os problemas recursivamente, né? Resolver os subproblemas. E, finalmente, a gente vai combinar essas soluções. Então, a gente vai combinar essas soluções dos subproblemas. A parte de resolver subproblemas é basicamente o que a gente fez na indução, tá? A gente vai tipicamente escrever os algoritmos recursivamente, então a gente pode pensar que é só uma chamada recursiva para o mesmo problema. Ela sempre vai estar presente. As outras duas, a gente vai observar, eu vou tentar lembrar de mencionar isso, mas as outras duas a gente vai observar que às vezes elas são triviais, tá? Então tem problema onde a parte de dividir é muito simples e combinar as soluções você tem que fazer algum esforço. Às vezes é o contrário, às vezes dividir, você tem um trabalhão para dividir, porque você não pode sair dividindo de qualquer jeito, você tem que dividir de um jeito que faça sentido, que depois você consiga combinar as soluções de fato para resolver o problema original. Mas aí, às vezes, depois você já fez tanto esforço na parte de divisão que a parte de combinar as soluções passa a ser trivial, tá? Então, para a gente esquentar, vamos começar com o mesmo problema que a gente começou na indução, que é o problema de maior elemento de um vetor. Tá? Então, de novo, eu tenho um vetor, vou assumir que eu tenho números inteiros positivos. Deixa eu escrever aqui para melhorar o aproveitamento do espaço. Então, imagina que eu tenho esses números aqui. Bom, e a gente sabe achar o maior elemento do vetor, né? A gente já viu um algoritmo para isso, vocês já sabiam fazer isso antes, mas o que a gente quer é ilustrar um paradigma usando esse exemplo bem simples, só para a gente identificar quais são os elementos. Então, qual que é a ideia? A ideia é, bom, eu tenho um problema grande. Problemas grandes, em geral, são difíceis, né? Eu quero problemas triviais, porque trivial eu sei dar a resposta instantaneamente, né? Se eu tenho só um elemento, o maior elemento é ele mesmo. Então, eu quero sempre quebrar problemas em pedaços menores e menores e menores, até chegar em pedaços elementares. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar, de repente, quebrar o meu problema ao meio. Vou dividir na metade aqui. Tá? Então, agora a gente tem o problema da esquerda, a gente tem o problema da direita. O meu tablet aqui está com um pouco de atraso. Torcer para isso não atrapalhar muito. Então, tem o pedaço da direita e o pedaço da esquerda. E o que eu posso fazer? Bom, eu posso encontrar qual que é o maior elemento aqui. Aí não sei como que eu vou encontrar, isso é uma chamada recursiva. O maior elemento aqui é 18, né? Aí depois eu acho o maior elemento aqui. O maior elemento aqui é o 45. Então, a gente já fez 2 passos. A gente já fez o passo de dividir, que foi esse meu desenho dessa barrinha vertical aqui, que depois a gente pensa como a gente pode implementar isso.
o segundo passo, que é resolver os subproblemas, né? Então eu resolvi recursivamente o subproblema da esquerda, resolvi o subproblema da direita, e agora eu tenho que combinar as soluções. Então, se eu sei que o maior elemento da esquerda é 18 e o maior elemento da direita é 45, ia ser até engraçado se aqui ao invés de 18 fosse 8 só, porque aí o maior passa a ser 13, e aí dá até uma conotação política. O maior elemento da esquerda é 13 e o maior elemento da direita é 45. Então, qual que é o maior elemento do vetor? É 50, professor. É 50. Então, acabou a minha interpretação política toda. Mas qual é o maior elemento do vetor nesse caso? Vai ser o 50, né? Então, é só comparar esses dois valores aqui. Certo? Então, combinar aqui também é bem simples, né? Eu pego as duas soluções, vejo qual que é maior e retorno a maior. Tá? Então, já que a gente está fazendo esse exemplo só para esquentar, né? Então, vamos fazer rapidinho um algoritmo para ele, só para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Bom, então, o maior elemento eu vou chamar de ME agora para escrever pouco. Eu tenho um vetor. E aí, ao invés de ter simplesmente um inteiro, eu vou fazer o seguinte. Bom, vai ter hora que eu vou precisar olhar pedacinhos desse vetor, né? Vai ter hora que eu vou estar olhando o vetor inteiro, mas vai ter hora que eu vou estar olhando só para o pedaço da esquerda, vai ter hora que eu vou estar olhando só para o pedaço da direita. Então, ao invés de dizer o número de elementos, eu vou dar dois índices dizendo ó, qual é o pedaço do vetor que eu estou olhando. Tá? E aí, essas posições vão ser início e fim. Tá? Então, inicialmente, se eu tenho 8 elementos, o início vai ser 1 e o fim vai ser 8. Tá? Bom, então vamos começar logo pelo caso base. Qual que é o caso base? Bom, o caso base você só tem um elemento, né? Então, nesse caso, o início do vetor é também o fim. Né? E aí a gente já sabe que se um vetor só tem um elemento, o início é igual ao fim, então só tem um elemento lá, então é só retornar aquele elemento que está ali. Né? V no início, por exemplo. Tá? E agora a gente tem que fazer o caso geral. Então, o caso geral que a gente tem é isso daqui. Né? Eu tenho, vamos fazer um desenho mais geral. Eu tenho um vetorzão grande aqui, vou fazer aqui embaixo. E eu estou olhando só o pedacinho daqui, do início até o fim. Né? O vetor pode ser bem maior do que o trecho que eu estou olhando. E o que eu quero fazer? Eu quero quebrar isso aqui no meio. Né? Eu quero quebrar esse pedaço do início ao fim ao meio, e aí eu vou chamar recursivamente para um lado e chamar recursivamente para o outro. Tá? Então, eu vou chamar essa posição daqui de meio, e essa posição daqui, que vai ser o início do pedaço da direita, vai ser o meio mais 1. Tudo bem? E aí, bom, vamos calcular isso, então. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular esse meio. Como é que eu posso calcular esse meio? Ah, eu vou só tirar a média dos dois, né? E aí eu vou assumir que eu estou fazendo divisão inteira aqui, né? Então, eu pego o início mais o fim e divido por 2. Tá? Então, se der ímpar, eu estou arredondando para baixo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o maior da esquerda, o maior da direita e comparar esses dois caras, né? Então, eu vou chamar de ME, o maior da esquerda, vai ser o maior elemento do vetor quando eu olho só do início até o meio. MD vai ser o maior elemento só quando eu olho o vetor do meio mais 1 até o fim. E aí, no final, eu simplesmente retorno o máximo entre MD e ME. Assim que as coisas tiverem a boa vontade de atualizar, porque eu já terminei de escrever o algoritmo e só estou vendo meio igual início mais fim. Deixa eu sair e entrar de novo, que às vezes resolve.
Então, aqui a gente tem a ilustração do que a gente fez, né? Eu tenho um vetor que eu estou olhando um trecho dele que vai do início até o fim. E aí eu calculei, eu quero dividir esse vetor ao meio, então eu calculei uma posição ali perto do meio, que eu chamei de meio. Então eu vou dividir em dois subvetores. Um que vai até do início até essa posição que eu chamei de meio, e outro que vai da posição meio mais 1 até a posição que está armazenada na variável fim. E aí o que eu fiz foi fazer duas chamadas recursivas para a gente resolver esse subproblema nesses dois pedacinhos. Armazenei nessas variáveis e depois só retornei a maior das duas. Tá? Então, se a gente for parar para analisar, a gente tem todos os elementos da divisão e conquista aqui. Né? A gente tem... aqui a gente pode pensar que a gente tem a divisão. Aqui a gente tem a solução dos subproblemas. E aqui, nesse max, a gente tem a combinação das soluções para encontrar a solução do nosso problema original. Tudo bem? Alguma pergunta nesse algoritmo, não? Então, vamos lá. Diga. O que seria o MD ali? O MD é o maior da direita. Certo. M é o maior do subvetor da esquerda e o MD é o maior do subvetor da direita. Certo. Obrigado. Agora eu quero calcular a complexidade disso. Então, se eu tiver n elementos no vetor, né, então repara que n não é uma variável, mas eu estou usando n como sendo o número de elementos no vetor. Então, n é basicamente o fim menos o início mais 1. Tá? Então, se eu tenho n elementos no vetor, como é que fica a relação de recorrência disso daqui? Duas vezes t de n dividido por 2? 2 vezes t de n dividido por 2, né? Porque Mais a... eu estou aqui olhando dois subvetores que têm metade do tamanho. A gente sabe que se o número de elementos for ímpar, um seria piso de n sobre 2, outro teto de n sobre 2, mas a gente sabe também que assintoticamente teto e piso a gente não precisa se preocupar. E mais alguma coisa aqui, ó, de 1. Né? Porque fora isso, a gente só faz uma continha simples ali para calcular o meio e faz umas comparações e é tudo tempo constante. E qual que é a complexidade disso? Se a gente resolve essa relação de recorrência. N? Isso aqui vai dar um odd n para a gente, né? Ou se a gente falar que isso aqui é θ de 1, a gente pode dizer que é. Vou colocar assim para ser mais preciso possível sempre. Né? Então isso daqui vai dar θ de n. Um jeito da gente pensar nisso é se você pensar assim, ó, eu vou ter uma chamada de tamanho n, eu vou ter duas chamadas de tamanho n sobre 2 e assim por diante, né? E aí se você faz o somatório de 1 mais 2 mais 4, assim por diante, até n, isso aqui dá basicamente 2n, tá? Se n for potência de 2, vai dar 2n menos 1, especificamente. Tá? Então, é algoritmo de mesma complexidade usando um paradigma diferente. Tá? Alguma pergunta ou comentário aqui? Se não tiver, a gente passa para o próximo exemplo. Ou para os próximos exemplos. Então tá bom. Tem algum algoritmo que vocês já viram parecido com esse? Que foi mencionado nesse curso, por exemplo? Parecido com esse que eu quero dizer que parece estar usando esse paradigma? Merge sort? Você diria fora o merge sort? Então, como é que funciona o merge sort?
Então, basicamente essa é a ideia, né? Você tem um vetor, você quebra ele ao meio, então a parte de dividir já está aí. Você ordena recursivamente, e depois, uma vez que você tenha os dois lados ordenados, você faz o merge, tá? Então, se a gente parar para pensar naquilo que eu estava falando lá no começo, o dividir aqui é trivial, é só fazer essa continha igual a gente fez aqui, né? Igual a gente fez nesse caso. As duas chamadas recursivas a gente vai sempre só fazer, e aí a combinação é que a gente tem algum trabalho, né? Tem que ficar pegando o maior elemento de cada um dos dois lados e para fazer, de fato, o merge e encontrar o vetor ordenado. Mais algum outro algoritmo que tem essa cara de alguma forma, a gente tem um problema ou um espaço que a gente está cortando em pedaços? Maior subarray? Maior subarray. O maior subarray, que a gente foi aquele que a gente viu na passada, né? Isso, também tem como fazer ele usando esse paradigma, né? Tem como fazer. E, se a gente tiver tempo, a gente vai ver como resolver. Mas a minha pergunta não é se tem algum que dá para fazer dessa forma, né? Porque, de fato, realmente vários problemas a gente consegue fazer assim. Mas a minha pergunta é, tem algum que vocês já viram que tenha essa cara? Pode não ter sido nesse curso também. Quicksort também, né? Qual? Quicksort. Quicksort, né? Então, como é que funciona o Quicksort em linha geral? O Quicksort ele faz o seguinte: ele vai ter um elemento, ele tem um vetor e ele quer ordenar, né? Ele vai ter algum elemento que a gente normalmente chama de pivô, e aí, enfim, você pode escolher esse elemento de vários jeitos diferentes, mas uma vez que você tem esse pivô escolhido, você vai percorrer esse vetor e vai separar. Então, a gente vai ter o pivô aqui no centro com várias aspas, né? O pivô pode estar em qualquer posição. Mas você vai ter alguma propriedade do tipo: todo mundo que está para cá, para a esquerda dele, é menor que o pivô, todo mundo que está para a direita dele é maior do que o pivô. Estou assumindo que... Vou chamar de P o pivô. Estou assumindo que não tem elementos repetidos no vetor. Né? Então, você tem algum trabalho aí para fazer essa organização, né? Você tem que percorrer, você consegue fazer esse tempo linear fácil, né? Mas você tem que ter tem que percorrer o vetor de algum jeito aí para fazer essa organização. Depois disso, o que você faz? Bom, depois disso, o que você faz você ordena cada um dos dois lados. Mas se o lado esquerdo está ordenado, o lado direito está ordenado, e o pivô está realmente dividindo os caras menores que ele dos caras maiores do que ele, então o vetor inteiro vai estar ordenado também. Então, repara que aqui a divisão deu trabalho. Né? Eu achar quais são esses subvetores, colocar o pivô no lugar certinho dele, de forma que todo mundo para a esquerda seja menor e todo mundo para a direita seja maior, isso dá um trabalho. A gente faz isso em tempo linear, mas é um algoritmozinho não trivial que a gente tem que escrever. Né? Por outro lado, o combinar aqui, a gente não precisa fazer nada. Uma vez que a gente ordene o lado esquerdo e o lado direito, combinar é só concatenar esses vetores, mas se a gente estiver usando sempre o mesmo espaço, a gente realmente não precisa fazer nada. Então é o contrário do merge, de certa forma, né? O merge para dividir foi trivial. E aí, para combinar as soluções, a gente teve que fazer algum esforço. O quicksort é o contrário, né? A gente faz um esforço para dividir, mas depois de combinar as soluções os elementos já estão na posição correta. Um outro algoritmo que vocês provavelmente já ouviram falar ou já viram, que dá para a gente colocar nessa caixinha da divisão e conquista, é a busca binária. Né? Então, como é que funciona a busca binária? Eu tenho um vetor que está ordenado, aí isso aqui é um aspecto importante, e aí quando eu quero achar um elemento, imagina que eu estou procurando o x igual a 35. Tá? Eu vou olhar aqui no meio. Né? Deixa eu tentar fazer mais no meio aqui. Vou tentar olhar aqui no meio. E aí, esse cara aqui que está no meio, digamos que ele seja o 40. Bom, eu sei que o x, a princípio, ele poderia estar em qualquer lugar do vetor. Então,
se o meu vetor está ordenado e o do meio é 40, então o 35, se estiver no vetor, ele tem que estar do lado esquerdo. Você pode interpretar isso, é discutível, né? Tem gente que fala que isso não é divisão e conquista, mas você pode interpretar isso como, então tudo bem, eu estou dividindo o meu problema agora em 2 pedaços, eu sei que o 35 não está no meio, mas eu também, desses 2 pedaços, do lado direito eu nem preciso olhar, porque o 35 é menor que o 40. Então, você, de certa forma, está quebrando em 2 subproblemas, mas um deles você resolve trivialmente, porque você tem certeza que ele não está lá usando a propriedade do vetor já está ordenado. Então, você só faz a chamada recursiva para o lado esquerdo e aí repete, né? Aí você olha aqui, aqui essa posição está o 20. Então, eu sei que não vai estar do lado esquerdo e agora só falta olhar aqui esse pedaço e vai repetindo isso até ter só um elemento. Tá? Então, esses dois aqui são exemplos bem clássicos de divisão e conquista. A busca binária é um algoritmo que vocês já devem ter visto antes, mas nem sempre as pessoas dizem que isso é uma divisão e conquista. Ainda usando essa ideia de dividir coisas ao meio, tem um problema bem, digamos assim, fundamental, que a gente consegue usar essa ideia de dividir ao meio também. Que é o seguinte. Imagina que eu quero fazer exponenciação com um expoente inteiro, tá? Então, basicamente, você está me dando uma base e um expoente e eu quero calcular isso. Né? Então, lembra lá quando a gente discutiu aquele algoritmo sobre polinômios, alguma hora a gente tinha que calcular x elevado a n. Né? Bom, o algoritmo mais ingênuo que eu consigo pensar para esse problema, ingênuo no sentido de estar só usando a definição, né? É alguma coisa assim, então para calcular, para fazer a exponenciação, né, b elevado a e, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma variável resposta que começa com 1. E aí depois eu vou fazer um loop para ir de 1 até e, eu vou fazer a resposta, faça-se o valor anterior da resposta, multiplicado pela base. E aí no final eu retorno a resposta. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando 1 e estou multiplicando por b, multiplicando por b, multiplicando por b, b, e aqui eu estou fazendo isso vezes. Tudo bem? Então esse é o jeito que a gente calcula a exponenciação, se a gente não tiver um jeito melhor, tá? E aí repara que b e resp aqui poderia ser, não precisa ser números inteiros, né? Poderia ser matrizes, eu poderia estar calculando a exponenciação de matrizes, eu poderia estar fazendo qualquer coisa que a multiplicação faça sentido, que a exponenciação faça sentido, eu poderia estar fazendo aqui. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Isso aqui vai levar θ de e, né? Eu vou sempre percorrer, executar e vezes esse loop. E, bom, eu gostaria de fazer melhor do que isso. Tá? Então eu posso pensar que eu estou fazendo divisão em conquista aqui também. Como? Né? Então o que a gente quer calcular, né, no fundo, é isso aqui. B vezes B, vezes B, assim por diante. Isso aqui é vezes. Então eu posso pensar o seguinte, e se eu tentar usar essa ideia de divisão e conquista aqui, de alguma forma, resolver esse subproblema, depois resolver esse subproblema, e depois só multiplicar os dois lados. Né? Multiplicação, eu sei que é associativa, então eu posso fazer um lado, depois eu posso fazer o outro, depois multiplicar ali no meio. Então a gente pode fazer isso, né? Então vamos fazer agora uma versão da exponenciação.
que é um pouquinho mais elaborado que essa. Então, eu vou receber os mesmos parâmetros. Então, vou chamar de ESP2 só para não confundir com o de cima. Então, vai ser B e E aqui os parâmetros. Aí, só para ficar consistente com o que está lá em cima, né? Lá em cima funciona até para E igual a 0, então meu caso base vai ser E igual a 0 também. Então, se E for igual a 0, eu vou retornar 1. E aí, se não, eu vou fazer o quê? Bom, eu vou... O que é isso daqui? Isso aqui é B elevado a quê? É sobre 2. B elevado a E sobre 2. Né? Então, eu posso fazer alguma coisa do tipo, sei lá, o lado da esquerda vai ser o meu ESP2, B elevado a E sobre 2, né? E aí eu tenho que fazer o lado da direita. Aí eu tenho que ter cuidado, porque o E pode ser ímpar, né? Tem que ter então eu vou, só para deixar bem preciso, aqui vai ser o piso e a direita vai ser o ESP2, vai ser o B, vai ser o teto de E sobre 2, e aí depois eu só retorno a esquerda vezes direita. Né? Então, só apliquei divisão e conquista aqui, do jeito mais ingênuo, só usando a definição. Né? Quebra no meio, resolve um pedaço, resolve o outro, combina as duas soluções. Tudo bem? Desci aqui um pouquinho só para separar melhor. Qual que é a complexidade disso? Você for escrever relação de recorrência da complexidade. 2 vezes E dividido por 2. E dividido por 2. Isso. Né? Mais alguma coisa constante aqui. Que é igualzinha a uma que a gente viu ainda agora, que a gente sabe que dá θ de E. Então deu a mesma coisa, né? Então só compliquei, mas deu a mesma coisa. Será que a gente consegue melhorar? Acho que sim, porque a direita vai ser bem próximo da esquerda. Então aqui a gente está fazendo uma coisa que a gente vai discutir muito quando a gente estiver falando de programação dinâmica, que é, de certa forma, a gente está recalculando coisas aqui. Tá? Essas duas coisas aqui são quase iguais. Se o E for par, elas são exatamente a mesma coisa. E se o E for ímpar, não é a mesma coisa, mas é bem parecido também. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos mudar um pouquinho esse algoritmo. Vamos fazer agora o nosso ESP3 aqui. Então, eu vou copiar isso daqui para ficar bem claro o que a gente vai mudar. Então, vai começar igual. Então, deixa eu botar em vermelho as mudanças. Então, bom, a primeira mudança que mudou o nome, agora é ESP3. Vai começar igualzinho, só que agora eu não vou mais fazer essa chamada aqui do ESP2. Em vez disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até deixar o return aqui igualzinho. Só vou puxar ele para baixo. Bom, se o E for par, vocês concordam que piso de E sobre 2 e teto de E sobre 2 é a mesma coisa. Né? Então, a princípio, se o E for par, eu poderia simplesmente fazer alguma coisa assim, ó, direita vai ser exatamente o que está lá na esquerda. Tá? Ah, mas se for ímpar, o que está escrito aí está errado, né? Então vamos pensar que o E é igual a 5. Vocês não falam, aí eu não sei se vocês não estão entendendo. Vamos supor que o E é igual a 5. Bom, então, nesse caso, o E sobre 2 piso é 2 e o E sobre 2 teto é 3. Então, se o E for ímpar,
vai dar diferença de exatamente uma unidade. O que a gente faz aqui, então? Então, eu posso só verificar isso daqui, né? Se, vou escrever em português, não, é ímpar, o que a gente faz? Multiplica por B de novo. Multiplico por B de novo, né? Porque eu já sei que o ESC, o que está armazenado aqui é exatamente B elevado a piso de E sobre 2. Mas se for ímpar, tem que ter mais um B, porque dá uma diferença de 1 entre o piso e o teto. Então, nesse caso, a gente faz o seguinte, então agora pega o dir e faz ele multiplicado pelo B mais uma vez. Tá? E retorna a mesma coisa que retornava antes, né? O ESC vezes o dir. Vocês concordam que isso faz a mesma coisa que estava fazendo antes? Sim. Sim. Só que agora a gente se deu bem, né? Porque... Como é que fica a complexidade disso daqui? Antes a gente tinha 2t de n, ou 2t de e, sou viciado em n. Eu tinha 2t de e, que agora é uma chamada só, né? É só t de e. E continuo fazendo alguma coisa mais constante. Quanto é que fica isso? Log de n? Log de E. Log de n, né? Então a gente está sempre dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. O número de vezes que eu divido o número por 2 até chegar em 1 é exatamente log de n na base 2. E a gente omite base porque é tudo constante. Então a gente só escreve log de n. Log de e, né? Vamos ser consistentes. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então, só um comentário, né? Aquele primeiro algoritmo que a gente viu lá de exponenciação, de avaliação de polinômios, que a gente viu que era n ao quadrado, se a gente juntar com esse algoritmo para calcular o x elevado a n, a gente já conseguiria fazer ele diminuir para n log de n, né? Θ de n log de n. Mas a gente viu no final que dava para fazer linear, né? Então, mesmo sabendo fazer exponenciação rápido, é melhor se a gente conseguir fazer linear do que n log de n. Bom, então a gente viu uma mistura de exemplo trivial aqui, de um problema que a gente sabia resolver de um jeito muito mais simples, né? Que era encontrar o maior elemento. Uma pequena revisão aqui, né? Do merge sort, quick sort, busca binária. Um exemplo aqui, talvez um pouquinho menos trivial, né? Usa algumas observações interessantes para fazer exponenciação mais rápido. E agora a gente vai ver uns exemplos um pouco mais elaborados, tá? Então, tanto hoje quanto provavelmente, talvez não a próxima aula inteira, a gente vai ver pelo menos um exemplo mais complicado, digamos assim, para ilustrar a técnica. Vocês não precisam ficar assustados, tá? No sentido de, mas eu jamais conseguiria fazer isso numa prova ou em pouco tempo. Tudo bem, as pessoas que fizeram esses exemplos também não tiveram essa ideia em 5 minutos, tá? É só para ilustrar o poder da técnica e ver que, às vezes, a gente tem que ser criativo para conseguir baixar a complexidade, né? A técnica em si, ela é conceitualmente simples e às vezes só o uso da técnica já dá algoritmos interessantes, né? O merge sort é um algoritmo super eficiente, tão eficiente quanto possível, assintoticamente, né? Mas em alguns problemas, se a gente for um pouco mais além, a gente consegue ter ganhos ainda maiores. Então vamos partir para um exemplo mais complicado. Então, imagina que eu quero multiplicar dois números, tá? Como é que eu multiplico dois números? Eu vou lá e escrevo, eu quero multiplicar x e y, eu escrevo x vezes y. E, normalmente, a gente assume que isso aqui leva tempo constante. Né? Por que a gente assume que isso leva tempo constante? Porque tanto x quanto y cabem no tipo de variável que eu uso lá, no meu int, por exemplo, que eu estou usando, e
eu tenho uma instrução lá no processador que multiplica 2 ints em tempo constante, basicamente, e eu assumo que é tempo constante e fico feliz com isso. Na prática, às vezes você tem que multiplicar números muito grandes. Às vezes você tem que multiplicar números tão grandes que eles não cabem nos tipos básicos da variável. Tá? Então imagina que agora a gente está falando de multiplicar números com milhares de dígitos. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Isso é uma coisa que vocês certamente sabem, porque vocês faziam isso, sei lá, há 15 anos atrás. Vocês já deviam... 15? 15 anos atrás vocês já deviam estar começando a fazer isso. Alguns um pouquinho menos, alguns um pouco mais. Então, imagina que eu estudo dois números, tá? Sei lá. 10.702 e 9.230. Como é que a gente multiplica dois números? A gente faz assim, ó. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Aí aqui vai dar tudo 0. Aí 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Então 1 e vai 2. 3 vezes 0, 0 com 1. Como é que é? Isso. Com 2 aparece aqui. 3 vezes 1, 3. E aí depois 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 4. E vai 1. 2 vezes 0. 0 com 1 que foi dar 1, aqui dá 2, e finalmente vai ter aquele 9 que vai dar alguma coisa assim, né? E aí depois a gente soma, tá? Vamos fazer a conta só porque tem um monte de 0 aqui, então ficou fácil de fazer. 6, 4, 9, 7, 6, 9, 9. Pronto, a gente fez essa conta, não, pode até estar errado, não importa. Mas o que importa aqui? Eu sei fazer tudo isso no algoritmo. Né? Imagina que o meu número é grandão, aí eu tenho, sei lá, um vetor, por exemplo, que cada posição tem um dígito. Né? Eu posso fazer isso. Aí eu vou multiplicar. Então, para cada dígito do segundo, eu vou gerar um vetor, que é basicamente o tamanho do primeiro, ou o tamanho do primeiro mais um, alguma coisa assim. E eu posso implementar isso na marra, né? E calcular e depois fazer essas somas e, enfim, tem que ter cuidado com os mais um, com os vai uns, mas isso é fácil de fazer. E depois eu imprimo dígito por dígito a resposta que também vai estar num vetor. Tá? Mas isso que vocês aprenderam é um algoritmo. Vocês aprenderam isso lá quando vocês mal sabiam escrever, vocês estavam aprendendo a multiplicar coisas já. Qual a complexidade desse algoritmo? Quadrático? Quadrático, né? Vamos assumir que eu tenho, por exemplo, n dígitos nos dois. Tá? Vou botar nm aqui, vai, só porque no meu exemplo eles têm quantidade diferente. O que eu estou fazendo é, para cada par de dígitos, eu estou fazendo uma continha, tá? Uma multiplicação bem simples. E aí, enfim, às vezes tem um vai um, que eu só mexo mais uma outra variável auxiliar, alguma coisa assim. Mas eu estou, no fundo, cada um desses vetores aqui intermediários é basicamente um par. Dígito do primeiro número, dígito do segundo número. Eu peguei aquele par, multipliquei os dígitos e armazenei o vetor ali. Tá? Então, eu vou levar tempo, e depois, para somar também, eu tenho que percorrer tudo isso mais uma vez, né? Então, você consegue fazer isso daqui em tempo O de n vezes n, mas a partir de agora a gente vai assumir que os dois números têm a mesma quantidade de dígitos, tá? Se não tiver, a gente coloca zero à esquerda para simplificar a nossa vida. Então, a gente consegue fazer isso em tempo quadrático. Tá? Então, com o que a gente já sabe aqui há trocentos anos, a gente sabe fazer um algoritmo quadrático. Dá para fazer bem melhor do que isso. A gente vai ver um jeito de fazer melhor do que isso. Tá? Alguma pergunta até aqui, não? Por enquanto, não.
só um comentário, tá? Assim, você pode fazer isso de diferentes maneiras. Você pode pensar cada posição desse vetor sendo a base que você quiser. Você poderia colocar 3 dígitos em cada posição do vetor. Então, como se você estivesse fazendo isso ao invés de base 10, você estivesse fazendo a base 1000, tá? A gente, a partir de agora, vai falar de base 2, tá? Só porque a tabuada da base 2 é mais fácil. Tá? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Tá? Então fica mais fácil a gente pensar em base 2. Então, esse é o problema que a gente vai resolver. Dados 2 números, tá? X e Y, na base 2. Eu vou assumir que os dois têm n dígitos, tá? Pode ser que um deles esteja com zeros à esquerda, não tem problema. O que eu quero fazer é calcular. O que eu quero fazer é calcular x vezes y em tempo melhor do que n ao quadrado, tá? Então eu quero Ozinho, lembra do Ozinho lá do início do curso? Ozinho de n ao quadrado, uma função que seja assintoticamente menor do que n ao quadrado. Tá? E, bom, vocês já podem imaginar, a gente vai usar divisão e conquista para isso. Ninguém vai perguntar alguma coisa? Não? O microfone ligou. Então agora, a partir de agora, eu vou assumir que o meu x está representado nessa carinha de vetor, tá? O y também. Ah, e só mais um comentário bobo aqui, que eu vou até apagar depois, mas só para a gente ficar alinhado. Imagina que o meu x seja esse cara daqui. Eu tenho um número na base 10, tá? Então, sei lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Imagina que esse seja o meu número. Por que eu marquei esse cara aqui? Porque eu posso escrever esse número de várias maneiras diferentes. Eu poderia escrever esse número, por exemplo, como 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vezes 10 mais 0. Tá? Ou eu poderia escrever 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ou vou até dividir mais, sei lá. Esse daqui vezes 10 à quarta mais 3, 2, 1, 0. Por que 10 à quarta? Ah, porque se eu vier aqui, ó, tem 4 posições aqui à direita desse cara. Então, esse número aqui, ele está multiplicado pela 10ª potência, porque está deslocado 10 casas para a esquerda. Tá? Ah, e se fosse base 2? Aí seria 2 à quarta, ao invés de 10 à quarta. Tá? Eu sei que vocês sabem isso, mas é só porque a gente vai usar isso bastante. E se a gente passar rápido por isso, pode ser que alguém não entenda que é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então a gente vai fazer isso. A gente vai eventualmente querer escrever números de maneira decomposta em pedaços diferentes. Tá? Então eu vou apagar isso agora. E o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Divisão e conquista. Eu tenho 2 números que são grandes demais para multiplicar. Eu não sei multiplicar números grandes muito eficientemente. Então eu vou quebrar esses números em números menores na esperança de conseguir um algoritmo mais eficiente. Então eu vou quebrar o x em 2 pedaços. Tá? Então aqui eu tenho dígitos. Então, de novo, binário a partir de agora. Aqui eu também tenho dígitos. Mas eu posso pensar que é a concatenação de 2 números. Eu tenho a sequência de dígitos seguida de uma outra sequência de dígitos. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com y. Tá? Aí vamos dar nome para esses caras. Esse cara aqui é um pedaço do x, então eu vou chamar ele de x. É o pedaço da esquerda do x, então eu vou chamar ele de xl, de left.
tá? É o pedaço da esquerda do x. E esse pedaço aqui é o XR. É o pedaço da direita do x. Tá? Left and right. E aí, tudo bem. E o que é o x? O x é o seguinte. Ele é o XL multiplicado por uma potência, né? Porque se eu quebrei, eu tenho que multiplicar pela quantidade de dígitos que tem ali. Bom, e eu estou na base 2, então vai ser 2 elevado a alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Bom, se o meu número tem n dígitos, vou assumir que o n é uma potência de 2, tá? Se o meu número tem n dígitos, e eu estou dividindo no meio, então aqui na esquerda eu vou ter n sobre 2 dígitos. Então, isso daqui vai ser xl vezes 2 elevado a n sobre 2 mais o xr. Tá? Então, tudo que eu fiz até agora foi escrever o x de uma maneira diferente. Tá? Então, se a gente pegar um exemplo real aqui, né? Se x fosse, sei lá, 1, 0, 0, 1, 1, 0, o que eu estou escrevendo é o xr é isso daqui, 1, 0, 0. O xl é isso daqui, 1, 1, 0. E aí, bom, esses caras aqui estão na base 2, né? Então, é isso daqui que eu estou fazendo aqui. Aqui eu vou escrever a potência de 2 em base decimal mesmo. Tudo bem? Aqui o meu n é 6. Então, o que eu estou dizendo é que o meu x é 1, 0, 0 na base 2, vezes 2 elevado a 3 na base 10 aqui, mais 1, 1, 0 na base 2. Bom, eu posso fazer a mesma coisa para o y, tá? Então, eu já vou fazer de uma vez. YL vai ser 2 elevado a n sobre 2, mais o YR. E tudo que eu fiz agora foi reescrever esses números. Por que eu reescrevi esses números? Porque eu quero aplicar divisão em conquista. E a primeira ideia que me ocorre quando eu vou aplicar divisão em conquista é pegar o que quer que eu tenha que fazer e quebra na metade. No caso aqui eram números, então tá bom, quebrei na metade. Aí quando quebra na metade aparece esse XL e esse XR. E aí tudo que eu escrevi aqui foi uma equação que relaciona essas duas metades com as coisas que eu tinha originalmente. Mas originalmente eu queria fazer o quê? Eu queria multiplicar, né? Esse x vezes y. Então eu posso multiplicar aqueles pedaços ali, né? Então eu posso fazer isso, né? XL. Eu não vou ser muito consistente na minha grafia do x, não, tá? Desculpa. Vai ter hora que eu vou fazer reto, vai ter hora que eu vou fazer mais caligráfico. Mas não vai ter confusão aqui. Então, só substituir com aquelas equações lá em cima. Né? E agora eu posso fazer multiplicação usando propriedade distributiva aqui. Né? Então, eu estou multiplicando essa coisa somada com essa, vezes essa coisa somada com essa. Tá? Então, o primeiro com o primeiro vai me dar alguma coisa tipo... Vou colocar a potência de 2 na esquerda. Tá? Só para ficar mais fácil de enxergar as coisas. Então, vai ficar, bom, 2 elevado a n sobre 2 com 2 elevado a n sobre 2 vai ficar 2 elevado a n. XL, YL. Então, é o primeiro com o primeiro. Agora, o primeiro com o segundo. Vai ficar 2 elevado a n sobre 2, XL, YR. Agora, o segundo com o primeiro. Vai ficar 2 elevado a n sobre 2, XR, YL. E, finalmente, o segundo com o segundo, XR, YR. E eu vou errar índice aqui, tá? Aí vocês me avisem quando errar. Eu sempre erro, todo semestre. Não, por mais que eu preste atenção, eventualmente uma hora sai. Então, eu só fiz conta aqui. E daí? Bom, uma coisa que eu poderia tentar fazer agora é transformar essa continha que eu fiz aqui num algoritmo, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma multiplicação de dois números x e y. Aí lembra que x e y devem ser vetores, tá? Não se preocupa muito em como implementar, não. Mas são números de n dígitos, né? E aí eu sei que se o n for
se eu só tenho um dígito, aí é moleza, né? É só multiplicar o x pelo y, porque o x e o y são números bem simples de multiplicar, não tem que me preocupar. Né? Se não... Parou de atualizar novamente. Ameacei sair aqui para ver se ele... Ai, meu filho. Eu saí do aplicativo que eu uso para escrever, aí ele resolveu voltar a mostrar. Eu voltei para o aplicativo e ele ficou com preguiça de novo. Maravilha. Então, eu estou escrevendo um algoritmo para tentar implementar essa ideia, tá? Bem alto nível. Então, se eu só tenho um dígito, eu só multiplico esses números, eu sei fazer isso, tá? Agora, se não, aí eu vou fazer assim, então quebra em XL, XR do jeito que a gente quebrou, e aí, bom, a gente poderia fazer essas 4 multiplicações de números grandes aqui, né? E depois, bom, o que é multiplicar por 2 elevado a n? Multiplicar 2 elevado a n é fazer um shift, né? Deslocar os dígitos num vetor, né? Não muda os dígitos que estão lá, só aparece um monte de zero à esquerda, porque a gente está trabalhando na base 2. Né? Então, a gente pode fazer isso, né? A gente poderia, a princípio, fazer alguma coisa assim. Então, faz essa conta e retorna. Eu vou escrever bem alto nível aqui, só para a gente, porque a gente vai dar uma analisada nisso, depois a gente vai melhorar. Então, poderia fazer alguma coisa assim, XL, YL, com N sobre 2 dígitos, mais a soma. A gente também teria que fazer uma função para somar, porque somar números grandes também não é O de 1, mas a gente não precisa também se preocupar com isso agora. 2 elevado a N sobre 2, vezes mu, XL, YR, com N sobre 2 dígitos, mais 2 elevado a N sobre 2, vezes mu, XR, YL, N sobre 2, mais mu, XR, YR, N sobre 2. Então, eu só escrevi em forma algorítmica o que estava escrito na equação ali em cima. Eu juro que eu escrevi, daqui a pouco vai aparecer. E daí, né? Será que isso é bom? Né? Será que se eu implementar isso daqui vai ficar rápido? Será que assintoticamente isso é melhor do que o que a gente tinha antes? O que vocês acham? A gente não acha nada, né? A gente faz a conta, né? Então, como é que é a relação de recorrência disso daqui? Então, imagina que eu tenho que multiplicar 2 números com n dígitos. O que a gente está fazendo aqui? Θ de n igual a 4 vezes t de n dividido por 2? Isso. Então, a gente está fazendo 4 chamadas, né? A função mu, só que sempre para números de tamanho n sobre 2, né? Mas aqui a gente ainda gasta um tempo, né? Porque essas somas, elas não são gratuitas, né? A gente tem que fazer, pensando que esses caras estão num vetor, a gente tem que fazer um for para fazer essas multiplicações por potência de 2, né? Para deslocar os números. A gente tem que fazer essas somas também. Então, a gente ainda precisa gastar algum tempo aqui, que é proporcional a n. Tá? E aí? Quando a gente resolve isso, dá o quê? Vocês acharam que podia esquecer o conteúdo do primeiro bloco?
primeiro módulo? N log N, né? Será que é N log N? Tô achando que é mais. Esse aqui a gente pode usar teorema mestre. Mas vamos fazer sem o teorema mestre, vai. Então, vamos lá. Eu tenho um cara de tamanho N aqui, na raiz, né? Aí eu faço 4 chamadas. Então, na esquerda eu vou colocar a quantidade, na direita eu vou escrever o tamanho de cada um deles. Então, eu tenho um cara de tamanho N, no segundo eu tenho 4 caras de tamanho N sobre 2. No seguinte eu vou ter 4 ao quadrado caras de tamanho N sobre 4. Bom, aqui a gente sabe que no último nível a gente vai ter um cara só, mas, em cada chamada, mas quantas chamadas eu vou ter aqui no final? 4 elevado a log de n sobre 2. 4 elevado elevado a a n. log de n, né? Na base 2. Isso. Né? Mas eu sei, isso aqui é o quê? Bom, como é que eu posso reescrever isso daqui? 2an. Isso aqui é 2 ao quadrado elevado a log de n. Né? Que eu quero me livrar desse log no expoente. N ao quadrado? Isso aqui dá n ao quadrado, né? Então eu vou chegar em n ao quadrado. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a log de n ao quadrado, né? E isso aqui, como o log está na base 2, isso aqui é exatamente n, né? Tudo bem? Sim. Então, é só continha com exponenciação aqui. Então, no último nível eu tenho n ao quadrado, tá? E é fácil ver que quando você soma os anteriores, dá menos do que isso. Tá? Porque o anterior é n sobre 4, o anterior acima dele é n sobre 16, assim por diante. Então, se você quiser fazer essa conta da soma da progressão geométrica, você vai ver que isso dá menos que n ao quadrado. Muito bem. Então, isso daqui vai dar n ao quadrado. Você também pode usar o teorema mestre e já sai direto n ao quadrado aqui. Então, olha só que legal. Fizemos aqui um monte de desenho bonito, né? Quebramos o número, botamos 2 elevado a n para lá e para cá, aplicamos distributividade e deu um algoritmo aqui, né? Bonitinho, para no final das contas dar na mesma complexidade n ao quadrado que a gente já sabia fazer já desde lá da primeira ou segunda série. Então, temos que ser mais espertos do que isso. Então, como que a gente pode ser mais esperto? E aqui vem a parte que alguém algum dia teve uma ideia muito boa e essa ideia muito boa foi aproveitada em vários outros lugares, mas não é o tipo de ideia muito boa que a gente tem todo dia. Que é o seguinte, eu vou copiar isso lá para baixo. Que a gente vai brincar mais com esses números aqui. Aqui está melhor. Então, deixa eu apagar esses sublinhados aqui. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa mesmo. Só que, às vezes, tem mais de um jeito da gente fazer a mesma conta, né? E alguns jeitos de fazer certas contas são mais interessantes, são mais eficientes do que outros. Então, imagina o seguinte. Então, vamos guardar isso daqui. A gente vai voltar nisso daqui a 2 minutos.
eu só vou reescrever uma coisa aqui. Ó. Esses dois caras aqui, eu poderia colocar esse 2 elevado a n sobre 2 em evidência, né? Aí fica xl yr mais xr yl, né? Então eu poderia escrever assim. Então, aqui é onde a gente quer chegar. Vamos fazer uma outra conta, tá? Eu vou fazer uma outra conta onde esses caras também vão aparecer, mas sem essas coisas aqui. E que conta é essa? Bom, eu vou pegar aquela conta que eu fiz lá em cima, né? YL vezes 2 elevado a n sobre 2 mais XR vezes YL vezes 2 elevado a n sobre 2 mais YR. E eu vou jogar fora aqueles 2 elevado a n sobre 2 lá. Tá? Porque eu estou querendo, de repente, chegar num jeito diferente de calcular aqueles 2 elevado a n sobre 2. Podem estar me atrapalhando de ver alguma coisa, então eu vou fazer essa conta aqui assim. Tá? E, bom, é fácil fazer a conta, é a mesma coisa que a gente fez antes, só que sem os coeficientes, né? XL, YL mais XL, YR mais XR, YL mais XR, YR. Tá? Então, repara que essas coisas aqui são bem parecidas, né? Então, vou até colocar um parênteses aqui para ficar mais parecido ainda. Tá? Então, falta um coeficiente aqui e falta um coeficiente aqui para essas coisas ficarem iguais. Tá? Mas vamos dar nome para essas coisas que a gente tem aqui. Então, ó, esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C, e isso aqui eu vou chamar de D. Tá? Então, vamos sumarizar essas contas que a gente fez aqui em função de A, B, C e D. Então, o que é x vezes y? X vezes y é 2 elevado a n vezes A mais 2 elevado a n sobre 2 vezes B mais C. Então, se eu tiver A, B e C, eu sei calcular esses caras. E o que é o D? D é A mais B mais C. Tá? Bom, eu posso mexer nessa equação e colocar assim, ó. O B, ele é igual ao D menos A menos C. Tá? Só isolei o B de um lado. E aí agora eu vou substituir isso daqui. Tá? Então eu vou ter que meu x vezes y vai ser 2 elevado a n vezes A mais D menos A menos C. Faltou um coeficiente ali, né? 2 elevado a n sobre 2 mais C. Então eu troquei uma equação que tinha 3 variáveis, A, B e C, por outra que tem outras 3 também. A, D e C, e ainda tem umas subtrações aqui que, enfim, a outra nem tinha. Mas eu afirmo o seguinte, isso daqui a gente consegue calcular mais eficientemente. Tá? Por quê? Pelo seguinte, vamos olhar aqui. O que é o A, o que é o B e o que é o C? O A é uma multiplicação, é o resultado de uma multiplicação de dois números de n sobre 2 dígitos. O B é o resultado da soma de duas multiplicações. Então, para calcular o A, eu preciso fazer uma multiplicação. Para calcular o B, eu preciso fazer duas multiplicações. E para fazer o C, eu preciso
Para calcular o C, eu preciso fazer uma multiplicação. E o D? Será que eu preciso realmente fazer 4 multiplicações? Será que eu preciso calcular o A, B e C para calcular o D? Como é que eu posso calcular o D sem ser calculando A, B e C e depois somar os 3? Porque se eu fizer isso, de fato, eu vou estar fazendo 4 multiplicações no processo. Então vamos olhar para o primeiro lugar onde eu escrevi o D, que é esse aqui, né? Como é que é a minha definição de D? É um produto de duas coisas. Certo? E essas duas coisas, bom, o XL e o XR tem N sobre 2 dígitos, então a soma deles vai ter no máximo um dígito a mais. E o XL mais YR é a mesma coisa. Eles têm N sobre 2 dígitos, então a soma deles vai ter no máximo um dígito a mais. Tá? Mas quantas multiplicações eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma multiplicação só. Então o segredo é que o D eu também consigo fazer com uma multiplicação só. E aí agora o B, se eu já tiver feito essas 3 multiplicações aqui, o meu B aqui sai de graça. Então eu faço 3 multiplicações, uma para calcular o A, uma para calcular o C e outra para calcular o D. E aí depois tudo que eu tenho que fazer, bom, é soma, subtração e shift, né? Multiplicar por potência de 2. Tá? Então, a ideia, a minha esperança é que com isso eu consiga fazer o seguinte, agora para multiplicar 2 números de n dígitos, ao invés de fazer 4 multiplicações de números de n sobre 2 dígitos, eu vou fazer só 3. Então eu consegui baixar isso daqui, e aí eu sei que isso vai afetar diretamente a minha complexidade. Tudo bem? Tá clara a ideia? Sim. Sim. Vamos transformar isso em algoritmo, então, né? Então vamos lá. Agora eu vou tentar ser um pouquinho mais preciso e vou discutir alguns detalhes. Vamos analisar a complexidade com mais calma também. Eu só falei, dá para fazer, mas vamos ser mais cuidadoso agora. Então agora eu quero fazer a minha multiplicação. De novo, o x, o y. Eu não vou colocar o n não, tá? O n vai estar implícito qual que é. Só para nossas equações não ficarem desnecessariamente longas, tá? Então, de novo, se o meu n for 1, eu só retorno x vezes y. E se não, o que a gente fazia antes? Antes a gente fazia o quê? Eu calculava aqui. Esse aqui era o A, esse aqui junto com esse era o B, né? Então, essa aqui era a parte do B, esse aqui era o A, e esse aqui era o C. Ao invés de fazer isso, eu vou calcular o A, o C e o D, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, o A vai ser multiplicação do XL com o YL. O C vai ser a multiplicação do XR com o YR. E o que é o D? O D é a multiplicação do XL YR XL mais XR vezes YL
mais yr, tá? Então, só escrevi a definição aqui do D, escrevi lá embaixo. Bom, então, de novo, calculei o A, o C e o D. Mas agora tem que chegar na minha resposta. Bom, e como é que eu chego na resposta? É essa equação que a gente escreveu aqui embaixo do x vezes y, né? Ela está em função de A, de D e de C. Certo? Então, vamos transformar isso em algoritmo. Então, deixa eu copiar, vai. Só para não correr o risco de eu errar bobagem. Então, o que eu quero fazer é basicamente isso daqui, né? Eu quero retornar 2 elevado a n A mais 2 elevado a n sobre 2 D menos A menos C mais C. É só isso? Tô com cara de que eu esqueci alguma coisa. Tudo bem? Então, eu joguei um monte de coisa para debaixo do tapete que a gente deveria se convencer de que está satisfeito com essas coisas. Tá? Então, primeira coisa é a seguinte. Aqui, a gente está somando dois números de n sobre 2 dígitos. E a soma de dois números de n sobre 2 dígitos pode ter um dígito a mais. Então, a rigor, se a gente for, quando a gente vai analisar a complexidade, a gente teria uma coisa assim, t de n seria 2 t de n sobre 2 mais um t de n sobre 2 mais 1 mais θ de n. Né? Porque o d é a multiplicação de dois números com um dígito a mais do que eu estava fazendo para calcular o A e o C. Isso é um problema? Assintoticamente, acho que não faz diferença. Assintoticamente não faz diferença, né? Isso aqui, na verdade, a gente pode até falar o seguinte, eu vou até supor que isso aqui é ainda maior, que fosse 3 vezes n sobre 2 mais 1. Né? Então, eu estou jogando ainda para cima. Imagina que aqueles caras lá também tivessem n sobre 2 mais 1 dígitos, ao invés de n sobre 2. Ainda assim, não tem problema. Na verdade, para qualquer constante que a gente colocar aqui, não vai mudar assintoticamente a nossa complexidade. Tá? Eu não sei se o Gabriel viu algum exemplo disso com vocês lá no primeiro módulo, mas tem isso lá no core. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, eu cheguei e falei assim, mais θ de n. Por que θ de n? A gente tem que ver se realmente essas contas todas que a gente está fazendo... A gente tem um monte de operação aqui que é complicada que a gente está jogando para debaixo do tapete, né? Então, essas somas, essas subtrações, essas somas, esses produtos aqui de 2 elevado a n sobre 2. Então, vamos falar desses caras. Bom, a soma, a gente sabe que é tranquilo fazer na complexidade proporcional ao número de dígitos, né? Porque somar, então mesmo que eu tenha que fazer aquela coisa toda que a gente fez antes, né? Eu tenho dois vetores e eu estou somando os números. Bom, a gente está sempre só somando um dígito com o outro, anotando uma resposta e, no máximo, guardando mais uma variável aqui por vai 1.
né? Ainda mais que a gente está pensando em base 2, o vai 1 realmente é só um bit mesmo. Então a gente não precisa se preocupar muito, porque o tempo que a gente vai gastar vai ser, bom, proporcional a olhar esses dois vetores, escrever esse daqui e preencher os potenciais vai 1s aqui que vão ter. Então a minha resposta vai ter, quando eu somo dois números com uma certa quantidade de dígitos, a resposta tem no máximo um dígito a mais. Então, mais um assintoticamente é irrelevante. Então, de fato, somas eu consigo fazer em tempo linear nas coisas que eu estou fazendo, nas coisas que eu estou somando, né? Então, aqui eu estou somando duas coisas de tamanho n sobre 2, aqui eu estou somando duas coisas de tamanho n sobre 2, então, de fato, eu consigo fazer essas somas aqui em tempo linear em n. Tá? Bom, subtração é um pouquinho mais chato, mas dá para fazer também. Ainda mais em base 2, que a gente tem alguns truques, né? A gente pode fazer complementação a 2 e somar, mas é basicamente a mesma coisa. Assintoticamente vai ser linear, isso é o que importa para a gente. E essas multiplicações aqui? Bom, essa multiplicação aqui é o seguinte, eu tenho um valor A escrito aqui, e isso está me ocupando provavelmente alguma coisa do tipo n dígitos, o que eu vou fazer é só arrastar esse A para cá, liberar esse espaço aqui, e aqui fica só com zeros. Então eu estou só chegando A para a esquerda, digamos. Eu posso estar mexendo aqui em 2n posições diferentes, né? As n que o A ocupava, e aí eu vou chegar a esses n para a esquerda mais n posições. Mas tudo bem, é proporcional a n. Aqui é a mesma coisa, só que proporcional a n sobre 2. Né? O espaço que D menos A, mas você estava ocupando, que pode ser proporcional a n, mais vou chegar a esses caras n sobre 2 posições para a esquerda. E, finalmente, essas somas aqui também, todas elas vão ser lineares no número de dígitos desses caras. Aí vem uma pergunta até que é interessante, que é a seguinte: quantos dígitos pode ter, se o x e o y têm n dígitos, quantos dígitos pode ter o produto deles? Será que eu posso ter n ao quadrado dígitos do produto? Um dígito a mais só, não? A soma a gente viu que é um dígito a mais só, porque vai ser só no máximo vai 1. Mas e a multiplicação? Então vamos 2n. Pode ser mais ou menos 2n, né? Então vamos pensar naquele desenho que a gente fez, né? Então eu tinha n dígitos aqui, e aí na hora de fazer o produto, o que a gente faz? Esse cara aqui, quando eu vou multiplicar, ele vai me dar alguma coisa aqui que vai ter basicamente a mesma largura que o primeiro número lá. Esse daqui vai me dar origem a esse cara daqui, que vai estar uma posição shiftado aqui para a esquerda. Então, se esse dígito mais significativo aqui for 1, né, lembrando que a gente está fazendo binário, então pode ser que já tenha um dígito a mais aqui, que já tenha aparecido. No seguinte, então estou recordando a tabuada aqui a regra de multiplicação lá do primário. Aqui poderia ter aparecido mais um dígito. Então, para cada próximo dígito do segundo que a gente vai multiplicar, esses caras vai chegando mais para a esquerda. Mas eu vou chegar no máximo n menos 1 posições para a esquerda, né? E aí, quando eu somar, então aqui eu posso ter deslocado até n menos 1 posições. Ou exatamente n menos 1 posições. Com mais n daqui vai dar uma coisa que é aproximadamente 2n. Tá? Um outro argumento mais formal a gente pode fazer é o seguinte: bom, se o x e y tem n dígitos, então eu sei que tanto o x quanto o y são menores do que 2 elevado a quê?
Pensa com um dígito só. Com um dígito, x e y ou são 0 ou são 1. Com 2 dígitos, pode ser no máximo 3. Com 3 dígitos, pode ser no máximo 7. Então, o que eu quero escrever aqui? Máximo entre x e y. Não, x e y são 2 números na base 2 e eu sei que eles têm n dígitos na base 2. Eu estou falando 2 números em si, tá? Eu sei que a representação deles tem no máximo n dígitos na base 2, mas quando eu olho para a ordem de grandeza que está representada ali, qual é esse número que está representado? Qual é um limite superior que eu posso escrever aqui do lado direito? Qual é o expoente que eu posso colocar nesse 2 aqui? 2 elevado a n? 2 elevado a n, né? Então, como é que é 2 elevado a n em binário? É 1 seguido de n zeros. Certo? Então, 1 na base 2 é 2 elevado a 0. 1 zero na base 2 é 2 elevado a 1. É 2, né? 1, 0, 0 na base 2 é 2 ao quadrado. E assim por diante. Então, se esses caras têm n dígitos, eles certamente são menores do que o menor número que eu consigo escrever com n mais 1 dígitos, que é exatamente o 2 elevado a n. Tá? Então, agora eu sei que x e y são menores que 2 elevado a n. Então, se eu multiplicar x vezes y, eu estou multiplicando uma coisa menor do que 2 elevado a n por outra coisa menor que 2 elevado a n. Então, isso aqui vai ser menor que 2 elevado a 2n. E 2 elevado a 2n na base 2 seria 1 seguido de 2n zeros. Mas se esse produto é menor do que isso, então vai ter menos dígitos do que isso. Então vai ter no máximo 2n zeros. Nunca vai precisar de 2n mais 1 dígitos. Tudo bem? Sim. O professor, ali em laranja você escreveu 2 elevado a n, mas era 2n, né? Aqui o que eu disse... Isso, aqui era 2n. Beleza, obrigado. 2... Deixa eu escrever... Aproximadamente 2n dígitos. Tá? Porque agora a gente está falando da ordem de grandeza e do número de dígitos, então é bom especificar. Tá bom, então a única coisa que falta agora... Não sei se alguém tem mais alguma pergunta em alguma coisa que a gente já falou até agora aqui. Mas a única coisa que faltaria, a princípio, seria a gente resolver aquela relação de recorrência. E aí, de novo, a gente pode usar o teorema mestre ou desenvolver de outro jeito. Eu sempre prefiro desenvolver de outro jeito porque a coisa que eu tenho muito processador, mas tenho pouca memória RAM, então eu não consigo guardar as coisas na minha cabeça, incluindo o teorema mestre. Então vamos lá, a gente começa com fazer aquele mesmo desenho que a gente fez antes, né? A gente começa com uma chamada de tamanho n, e essa vai fazer 3
de tamanho n sobre 2. E aí a gente vai descendo aqui, lá no final a gente vai ter o quê? A gente vai ter um monte de chamada de tamanho 1. Né? Então a gente desceu aqui log de n na base 2 níveis. E a cada nível a gente foi multiplicando por 3 o número de chamadas. Então aqui no final a gente vai ter 3 elevado a log de n na base 2. Vou botar a base aqui, velho. Tá? E aí? Isso é n elevado a log de 3 na base 2. Isso é n elevado a log de 3 na base 2. Então, exercício de exponenciação e logaritmos é sair daqui e chegar aqui. E quanto que é isso? Bom, tem que ser menor do que 2. 58, mais ou menos. Log de 3, log de 4 na base 2 seria 2. Log de 2 na base 2 seria 1. Então eu sei que isso aqui é alguma coisa que está entre 1, menor ou igual ou não? Entre 1 e 2. Tá? Alguém falou alguma outra coisa aí? É 1,58 mais ou menos. 1,58. Tá? Que já é bem melhor do que n ao quadrado. Bem melhor mesmo. Assim. Você não conseguiria, por exemplo, multiplicar números de... Usando esse algoritmo aqui, né? Um n ao quadrado, se o seu n é tipo 10 a sexta dígitos, você já não ia conseguir quadrático. Esse aqui você tem esperança. 10 a quinta você consegue nesse, e no outro você ainda vai ter que penar muito. Tá? E são quantidades razoáveis que a gente está falando, tá? Hoje você tem criptografia já com milhares de bits, porque se você usar menos que isso é fácil quebrar. Muito bem, então esse exemplo aqui, de novo, tem que, para a gente conseguir chegar nesse algoritmo, tem que ter essa ideia que é mais algébrica, mas o que é importante aqui é a gente ver que, bom, quebrar o problema em problemas menores, às vezes dá oportunidade para a gente ter ganhos, tá? Na próxima aula a gente vai ver um outro exemplo que eu acho um pouquinho mais... Ele é um problema um pouquinho mais diferente, que tem a ver com geometria, mas ele é um pouquinho mais fácil de ver algumas coisas algoritmicamente, né? Esse daqui, bom, você tem que mexer com a equação e fazer umas contas e ver que dá para calcular coisas de jeitos alternativos que talvez não seja muito fácil a gente ver quando a gente se depara com um problema, né? Mas... Então, a próxima aula que a gente vai ver é um algoritmo para encontrar o par de pontos mais próximo. Então, basicamente é isso. Eu tenho um monte de ponto no plano. Se alguém já quiser ir pensando em alguma coisa. Então, eu tenho um monte de ponto no plano. Eu quero encontrar, sei lá, esse par aqui, que é o par de pontos que está mais próximo do outro. É trivial se você puder testar todos. E a gente vai ver um jeito, usando divisão e conquista, de conseguir fazer bem melhor do que de comparar todo mundo com todo mundo, né? Calcular todas as distâncias. E a próxima aula, acabei de me lembrar, daqui a 12 dias só, né? Então, eu vou botar a lista ainda essa semana, para quem quiser aproveitar o tempo da semana que vem. E eu vou conversar com o Diego sobre o TP. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Ô, professora,
Na semana que vem, na segunda não tem aula, né? Aí volta na quarta, é isso? Não, nem segunda nem quarta. Nem segunda nem quarta, então só na partir de 22. Ok. Isso. 22, isso aí. Então, vou encerrar a gravação aqui. Vinícius, Diga. uma pergunta extrapolando um pouco aqui do que você passou. Esse algoritmo está considerando, né, multiplicação de números grandes, né, onde as operações não são constantes, né, não posso considerar ela de 1. Isso. Se eu considerar algoritmos de ordenação que tem números grandes também, eu teria o mesmo problema, no seguinte sentido, não daria para considerar a comparação como constante mais? Sim, mas basicamente, nesse caso, como você não está fazendo operações com os elementos, o que acontece é que você está adicionando o custo da comparação. Em geral, o que domina a complexidade dos algoritmos de ordenação é o número de comparações, né? Se você for ver todos esses algoritmos clássicos que a gente vê, o merge sort, ele é n log de n, mas ele faz n log de n comparações, no pior caso. O bubble sort, ele é quadrático, mas ele faz O de n ao quadrado comparações, no pior caso. Então, o que você está fazendo nesse caso é só multiplicar a complexidade do algoritmo pelo custo de fazer uma comparação. Como esse custo a gente assume que é constante independente dos elementos, então normalmente a gente não se preocupa com isso, né? Então a gente fala, o algoritmo é quadrático no número de elementos, mas certamente ele vai ser linear no custo de comparação. Essa observação é particularmente importante em dois cenários, assim, que a gente vê muito. Dois cenários muito importantes. Um é quando você está falando de estruturas de dados. Em estruturas de dados, é muito comum você ter uma chave, tá? Pensa num banco de dados, ou mais baixo nível, pensa numa árvore balanceada. Você tem uma chave, que é o que você usa para manter os seus dados ordenados, ou organizados, ou usa para manter o acesso rápido aos dados baseado nessa chave. Mas, às vezes, além da chave, você tem muito mais informação, né? Então, pensa, sei lá, eu tenho uma árvore balanceada que eu quero digitar o CPF de uma pessoa e achar rápido o nó onde a pessoa... o nó correspondente aos dados daquela pessoa. Então, a minha árvore, a chave é o CPF, mas, de repente, eu tenho lá endereço, histórico de compras que ele fez no meu site e tudo mais. Então, tem um cadastro gigantesco. Aí, quando é assim, às vezes vale a pena até você ter mais cuidado e separar o custo da comparação da chave com o custo de, por exemplo, imagina que a gente fosse copiar coisas de um lado para o outro, né? Então, tem algoritmos que, por exemplo, o selection sort, você acha o menor cara, então você está fazendo O de n comparações para achar o menor cara, mas depois você faz uma troca só. Então, quando você tem esse contexto de chaves e dados que podem ser bem maiores do que o tamanho da chave, aí faz até sentido você se preocupar com isso, né? O custo de comparação e o custo de cópia, ou de mover o dado. Um outro cenário onde acontece isso também muito frequentemente é string. String, às vezes, para você comparar duas strings, no pior caso, você tem que percorrer a string inteira. Então, se você estiver falando de strings que são, na verdade, textos longos, no pior caso, poderia ser muito lento. Na prática, isso é bem raro, porque se você tem dois textos diferentes, vai ter alguma diferença já nos primeiros caracteres. Mas, por conta dessa peculiaridade, né, se uma string tiver um prefixo em comum muito grande com o outro, o custo de comparação é muito alto. Por conta disso, aí às vezes você tem estruturas de dados especializadas para lidar com strings, ou você tem outros truques, né? Um truque comum é, por exemplo, você calcular para cada string, você calcula um hash dela. Você não tem que ficar percorrendo a string inteira quando você tiver que operar com ela. Então você compara os dois hashes. Se os hashes forem iguais, aí você faz alguma coisa a mais. Mas, via de regra, quando o nosso
interesse no algoritmo de ordenação é a gente não está mexendo no número, o número não está crescendo ao longo do algoritmo de ordenação, então o tamanho dele é constante. Pode ser constante grande, porque eu estou ordenando, sei lá, arquivos gigantescos dentro de um banco de dados, alguma coisa assim. Mas o custo do algoritmo de ordenação, a gente se preocupa só com o número de comparações. Agora, se uma comparação é cara, aí faz sentido você explicitar isso também, né? Não, entendi. Sim. Porque minha dúvida específica é se, vamos imaginar que o tamanho do número é maior do que o tamanho da palavra, então eu tenho que fazer manipulações. Eu poderia, mesmo nesse caso, considerar que a comparação é constante? Sim, porque uma vez que... porque assim, quando a gente está fazendo... Depende do nível de formalismo que você quer, né? Mas imagina que você me dá um vetor de elementos, né, que você quer ordenar. Eu tenho N elementos aqui. Aí você fala assim, mas esses elementos são gigantescos, cada um deles tem, sei lá, M bits. Então, a rigor, o tamanho da sua entrada é N vezes M bits. Tá? Quantas operações você faz para... Quantas comparações você faz para ordenar esse cara? Não depende o número de operações não depende do número de bits, depende do número de elementos. Então, eu vou fazer, por exemplo, n log de n comparações. Tá muito doido. Esse tablet aqui tá piscando o negócio aqui. Então, eu vou fazer isso daqui, sei lá, comparações ou cópias. Mas cada uma dessas comparações vai mexer com, no máximo, m bits. Então, é como se fosse m vezes log de n bits. Que em relação ao tamanho da entrada, bom, o tamanho da entrada é m vezes n. Então, mesmo que seu m seja gigantesco, isso daqui é menor do que mn vezes log mn, que seria tamanho da entrada vezes log tamanho da entrada. Né? Então, isso aqui é o tamanho da entrada, isso aqui também é o tamanho da entrada. Então, de certa forma, se você quer a complexidade em função do número de elementos da entrada, é n log n, pronto. Se você quer a complexidade em função do número de bits na entrada, então quanto maior os elementos forem, melhor, porque, sei lá, pode ser que você tenha só um elemento com 1 trilhão de bits, mas ordenar um vetor com um elemento só é O de 1. Eu vou lá e falo, já está ordenado, não preciso fazer nada. Perfeito, entendi. A diferença é que, nesse caso, é o que eu olho para a entrada, né? Para o caso dessa ordenação, a minha entrada não é efetivamente a quantidade de bits, mas a quantidade de elementos. No algoritmo de multiplicação, isso é um pouco diferente, né? Porque a minha entrada são os bits em si mesmo. Né? Isso. A entrada lá é um vetor de bits, né? Não são dois números de tamanho constante. Né? Lá são 2 vetores de dígitos. É o jeito mais natural de pensar naquele caso. Não, perfeito, entendi a diferença. Obrigado. Nada. Muito bem. Vou encerrar a gravação aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar depois.